próximo passo nosso é indução, né? Indução, lei de Faraday, certo? E aí depois eu falo sobre a lei de Lenz, né? Que é outra historinha, mas é só teórico, certo? Lei de Faraday, que é o seguinte, vamos lá. Isso aqui revolucionou o mundo, né? A minha visão, da mesma forma que teve a Revolução Industrial para motores, né? A parte de térmica, né? Termodinâmica, né? Motores a combustão, que revolucionou o mundo, isso aqui revolucionou a parte elétrica, né? A parte elétrica, sem isso aqui, atualmente, sem isso aqui, o mundo iria sofrer o apocalipse, né? Certo? Energética, assim, de economia, de tudo, de industrial, de tudo, porque isso aqui salvou a pátria, né? Não só a nossa, do mundo inteiro. Bom, então veja, foi uma coisa incrível, realmente, uma descoberta incrível. Imagina o seguinte, que eu pego uma espira circular, né? Pego um fio, dobro o fio e emendo. Feito isso aqui, ó. Eu fiz com arame. Pode ser com arame também, né? É feito um fio. Tá aqui a espira circular, tá vendo? Ó, certo? Aí eu boto a espira aqui assim em pé, né? Aqui assim, ó, certo? E aí eu boto um ímã próximo. Um ímã próximo da espira. E o ímã cria o campo, né? O campo magnético, que a gente já falou. Polo norte e sul, o campo sai do norte, rodeia por fora e vai entrar pelo sul. Se você bota o ímã próximo da espira, o que é que vai acontecer? O campo do ímã, pelo menos uma parte desse campo, vai passar por dentro da espira, né? Por dentro da espira, né? Claro que vai ter campo que passa por fora ainda, né? Mas vai ter campo que passa por dentro. Então, se tem campo passando por dentro da espira, existe um fluxo magnético através da espira, né? Um fluxo através da espira. Se você mantém a espira parada como está aqui e o ímã parado, aí tu vai ter um fluxo através dessa espira, que é um fluxo constante. Temporalmente, ele é constante, né? Não muda com o tempo. Certo? E aí nada vai acontecer. Mas quando você pega esse ímã, por exemplo, você pega o ímã e aproxima o ímã da espira, o que é que vai acontecer? Ao aproximar o ímã da espira, você vai ter um campo, que quanto mais próximo, mais forte é o campo, né? E você vai ter mais campo também, mais linhas de campo passando por dentro. Então, quando você aproxima o ímã da espira, você fortalece o campo, né? Você vai ter um campo de intensidade maior nessa sua espira. Você aumenta o campo, certo? E se você afastar o ímã, você enfraquece o campo que passa pela espira. E se você altera o campo, você altera o fluxo, né? Porque o fluxo é B vezes A cosseno. Então, se você mantém o B, o B cresce, o fluxo vai crescer. Se o B diminui, o fluxo diminui. O B é o valor do campo, né? Então, se você aproxima o ímã, você vai ter um aumento de fluxo na sua espira. E se você afasta o ímã, você vai ter uma redução de fluxo na sua espira. Mas se você mantiver o ímã parado e a espira parada, você vai ter um fluxo constante na espira. Enfiar na cabeça. Quando o fluxo é constante, nada acontece. Nada acontece. Mas quando o fluxo varia, aí acontece uma mágica catapum. Fantástico. Quando o fluxo varia na sua espira, nessa espira surge do nada uma corrente elétrica. Ó, que incrível. Foda. Quando você varia o fluxo na sua espira, esse fio que não está ligado a nada, não está ligado a ninguém, não está nada. Nesse fio aparece uma corrente elétrica. Surge, feito mágica, uma corrente elétrica. Mas se essa corrente só vai existir enquanto existir a variação do fluxo. Se esse fluxo voltar a ser constante, a corrente é zero. Então, enquanto o fluxo aumenta ou reduz, não vai importar se ele vai aumentar ou vai reduzir. Não vai importar. Ele tem que variar. Enquanto o fluxo variar na sua espira, a corrente na espira ela vai surgir e vai ficar circulando, né? Mas se o fluxo for constante, a corrente é zero. Então, enquanto você movimentar esse ímã, ou movimentar a espira, você pode pegar a espira e aproximar e afastar dele também. Isso não vai importar.
Enquanto você movimentar, você varia o fluxo na espira. Enquanto o fluxo na espira variar, você vai ter uma corrente existindo no fio da sua espira. E é assim que se gera energia elétrica do mundo inteiro, não é? Uma turbina de qualquer hidroelétrica, e nuclear e etc. As turbinas que vão gerar energia funcionam assim, né? Você varia o fluxo magnético que dá origem a uma corrente elétrica e a corrente só vai existir enquanto variar o fluxo. Então, você precisa manter no sistema, né? Você precisa manter a variação do fluxo a vida toda. Enquanto você mantiver a variação do fluxo presente ali a vida toda, você vai ter uma corrente a vida toda. E essa corrente é que você vai usar para alimentar as cidades. Pronto, resumindo é isso. Certo? Mas se por acaso der um problema e a variação do fluxo ela cessar, aí o fluxo passar a ser constante, aí a corrente desaparece. E aí você vai ter o apagão. Bum. Sem energia. Olha aí. Resumindo é isso. Basicamente. Certo? Bom, então a ideia é, variando o fluxo, você dá origem a uma corrente. Chamada corrente, essa corrente que surge, feito mágica que eu falei, é a corrente induzida. Uma corrente induzida pela lei de Faraday. Certo? Então essa corrente é devido à variação do fluxo magnético. Toda variação de fluxo magnético induz uma corrente induzida no seu fio, na sua espira. Certo? Bom, aí pensa. Se você tem corrente no fio, é porque você tem diferença de potencial, DDP, né? Então quer dizer o quê? Que a variação do fluxo, ela não vai dar diretamente origem à corrente. Ela vai dar origem a uma diferença de potencial na sua espira. E essa DDP, ela é responsável pelo surgimento da corrente induzida que aparece feito mágica no seu fio. Né? Então vamos fazer a ordenzinha. Você variando o fluxo, você dá origem a uma DDP, a uma FEM, né? Chamada de FEM, que é uma DDP. A DDP de um gerador, você chama de FEM, né? Então, é a força eletromotriz, né? FEM é força eletromotriz, que é a DDP que você, a nomenclatura que você utiliza para indicar que aquela DDP é de um gerador, certo? Então você cria uma força eletromotriz induzida, variando o fluxo magnético. E essa força eletromotriz induzida, que é uma DDP, uma voltagem, né? DDP, volts, lembra? Essa voltagem, essa força eletromotriz induzida, essa FEM, a DDP, ela vai fazer com que surja no seu fio uma corrente elétrica que recebe o nome de corrente induzida, certo? Então, o que foi que Faraday calculou? Quanto vale a força eletromotriz, a DDP. Não é? Epsilon. Você chama geralmente de U, né? A DDP. Mas quando você fala em gerador, você chama de epsilon, né? A DDP, certo? É a chamada força eletromotriz induzida. Então, a DDP, vou botar por enquanto aqui em módulo. Vou botar por enquanto em módulo. A DDP vai ser a variação do fluxo pelo tempo. Então, o valor da DDP que você vai gerar nesse processo tem muito a ver com o ritmo com que você varia o fluxo, né? Quanto mais rápido você varia o fluxo, maior vai ser o valor da DDP, né? Então, se você varia o fluxo, a variação do fluxo ela é muito grande. Veja, o valor do fluxo grande, não é uma coisa. Isso não vai ser muito relevante no problema. O que é relevante é a variação do fluxo. Então, se eu tenho um fluxo grande e ele reduziu para um valor muito pequeno, ótimo. E se ele reduziu rápido, melhor ainda. Então, você varia o fluxo, né? Varia o fluxo com valor gigante, a variação é gigante, e rapidamente, aí tu vai ter um ΔΦ grande, que é a variação do fluxo, um tempo pequeno, aí tu vai gerar uma voltagem, uma DDP enorme. E se a DDP é enorme, U igual a RI, né? A DDP é enorme, SR é a resistência do seu fio, aí tu vai gerar uma corrente enorme, né? Se tu cria uma DDP enorme, tu vai gerar uma corrente enorme, certo? E é assim que você gera energia no mundo todo, né, basicamente, certo? Pela indução Faraday, beleza? Então, essa é a formulazinha, ó, variação do fluxo pelo tempo vai dar a DDP. Na verdade, a formulazinha é assim, ó, epsilon é igual a menos a variação do fluxo
pela DDP, pelo tempo, né? Isso aqui é a equação utilizando menos, certo? Esse menos, no cálculo, não vai ser útil para vocês, não. Esse menos, ele tem um sentido da lei de Lenz, que eu vou falar no próximo vídeo, que é para você determinar o sentido da corrente. Esse menos, ele vai ter relação com o sentido da corrente que vai aparecer. Mas o valor da corrente, basta fazer, pode esquecer o menos, basta fazer dφ dt, que você vai achar o epsilon, aí o epsilon seria o seu U, que é a DDP, R vezes I, esse R é a resistência do fio, da sua espira, que na vida real vai ter, e você calcula a corrente que vai aparecer no fio. Certo? Bom, isso aqui é o caso para uma espira só. Se você tiver um chamado enrolamento, que são várias espiras, né? Você pega um fio bem comprido e você dá várias voltas, várias voltas, várias voltas. Aí, quando você fizer esse experimento, variar o ímã, cada espira é responsável por gerar uma DDP que vale isto. Não é? Então, imagina que uma espira só, que é o exemplo aqui, eu gerei, por exemplo, 2 volts. Ah, é um valor muito pequeno, com uma espira só. Mas se eu tiver várias espiras, se eu der várias voltas, usando o mesmo ímã, do mesmo jeito, eu dou várias voltas. Para cada volta, eu vou gerar 2 volts. Então, se eu tiver 10 voltas, é 10 vezes 2, dá 20 volts. Se eu tiver 100 voltas, é 100 vezes 2, 200 volts. Se eu tiver 1000 voltas, eu vou ter 1000 vezes 2, 2000 volts. Então, de um modo geral, para várias voltas, a DDP total, não é? Ela vai ser N vezes o valor da DDP de uma volta só. Então, por isso que as turbinas, a parte que o fio enrolado, né, o enrolamento, né, a espira, ela são muitas voltas, para que você gere uma voltagem, uma tensão, uma DDP enorme nessas turbinas, né? Certo? Quanto mais voltas, não é? Maior seria a força eletromotriz. E quanto mais rápido você varia esse fluxo, maior também é a força eletromotriz. Então, resultado. Imagina o seguinte. Olha o que a usina faz. Vou resumir aqui. A turbina faz. Aqui eu tenho uma volta só, né? Claro que na vida real são muitas voltas. Milhares de voltas até. Eu botei uma volta só aqui, certo? Imagine que eu tenho, nesse lado aqui, um polo norte de um ímã. E do outro lado tem um polo sul de um ímã. E o campo, você já sabe que o campo vai do norte para o sul. Então eu pego 2 ímãs, boto um aqui e um aqui. Um na sua esquerda e um na sua direita, né? E aí eu boto o norte para cá e o sul para cá. Aí fica norte aqui e sul aqui. Aí o campo vai do norte para o sul. Então eu vou ter uma região que passa um campo magnético indo do norte para o sul. Aí eu boto a espira no meio. No meio a espira. Então, se eu botar no meio a espira, o campo passa por dentro dela. Aí vai ter um fluxo, que é máximo. Nesta posição, o fluxo é máximo, né? O campo está aqui passando, ó. Aí o fluxo é máximo. Mas se o fluxo for máximo, mas for constante, não acontece nada. Nada acontece. Aí você faz o quê? Pega essa espira, por exemplo, e gira ela. Gira. Então aqui o fluxo é máximo. Mas se eu girar assim, deitar ela, o fluxo cai para quanto? 0. Porque o campo passa por cima, passa por baixo e não passa por ela. Então o fluxo cai para quanto? 0. Ah, mas o fluxo 0 acontece o quê? Não é que o fluxo 0 acontece alguma coisa, é que o fluxo variou. Enquanto eu deitei a espira, o fluxo foi de máximo para 0. Aí ele variou. E se ele variou, apareceu o que no fio da espira? Uma corrente. Então, se eu estou em pé e deito, surge uma corrente. Mas se eu deitar e permanecer deitado, a corrente desaparece, porque o fluxo volta a ser constante. E aí não tem corrente. Então é preciso que você continue girando a espira. Então imagina, máximo, aí deitei, 0. Continua girando. Máximo, 0. Máximo, 0. Máximo, 0. Máximo, 0. Máximo, 0. Enquanto a espira estiver girando, o fluxo está variando.
E aí surge o quê? No fio, uma corrente induzida, que vai alimentar as cidades. Quer dizer o quê? Ah, professor, então quer dizer que isso tem que girar para sempre? É? Exatamente. Não pode parar nunca. Enquanto gira, enquanto gira, enquanto gira, enquanto gira, o fluxo varia, a corrente existe. Ó. A corrente existe. Se parar, o fluxo é constante, a corrente cai para zero, apagando a cidade. Certo? E aí, ó, dependendo de quem vai girar isso aqui, você atribui o nome da usina, né? Da geradora de energia, né? Então, por exemplo, se quem gira isso aqui é a água, então você cria uma queda de água, a água vai descer uma cascata, uma queda, e vai girar uma hélice que vai girar isso aqui. Aí você tem uma hidroelétrica, né? Então, na hidroelétrica, quem gira é a água, né? Mas se você fizer o vento girar isso aqui, aí tu tem uma turbina de uma eólica. Aí se você fizer o vapor d'água girar isso aqui, aí tu tem, pode ser uma termoelétrica, porque quem vai girar isso aqui é o vapor d'água, pode ser uma nuclear, quem vai girar isso aqui é o vapor d'água, e pode ser uma geotérmica, quem vai girar isso aqui é o vapor d'água. Certo? Mas alguém tem que girar. E aí, dependendo de quem vai girar, você vai ter aquela estação lá, usina, o que for. Certo? Beleza? Até a próxima.